gestos. Então daí começa a surgir o desentendimento. Então dali para uma agressão física, né, é um passo. Então, gente, vejam quantas motivadoras, né, nós vamos encontrar dentro de um lar, dentro de uma residência, que podem levar à violência. Não somente as drogas, não somente o vício, a bebida. É o que eu chamo de incompreensão. A falta, acima de tudo, de um diálogo. Tem que haver o diálogo. O maior diálogo não é aquele que os pais, que os filhos buscam na igreja. Na igreja católica, na igreja evangélica, no centro espírita, no centro de candomblé. Não! O verdadeiro diálogo é aquele que é realizado dentro de casa, entre paredes, entre famílias, entre família. Porque os maiores responsáveis pela educação dos filhos são os pais. Os filhos vão refletir lá fora na sociedade a educação que eles recebem em casa. Se eles, né, presenciam, cenas de violência contra a mãe, aquilo vai refletir contra a mãe, ou vice-versa, ou contra o pai, eles vão refletir lá fora o que eles viram, essa educação que eles estão tendo. Então os maiores responsáveis são justamente os pais. Porque a criança que vê uma mãe ser agredida dentro de casa pelo pai, por qualquer motivo, você pode acreditar que quando adulto, aquilo vai repercutir na sua maneira de ser. Ele também terá uma proporção, ele estará voltado a agredir também a sua esposa, a sua namorada, seus filhos, enfim. Então, gente, tudo começa dentro de casa, dentro do lar. Porque é a fonte da felicidade é dentro de casa. Assim como também é a fonte da infelicidade, porque nós temos que saber administrar tudo isso. Nós não podemos chamar o padre, não podemos chamar o pai de santo, o pastor, para conviver conosco ali no nosso dia a dia. Gente, para vocês terem ideia, Cícero, um grande pensador romano, que é o patrono do direito, ele, numa das suas célebres frases, ele disse o seguinte: que o homem, ele pode desrespeitar outro em tudo que ele pode imaginar. O que ele não pode nunca é desrespeitar o lar de um homem. Porque o lar de um homem é o que ele tem de mais sagrado. Pois é dentro do lar dele onde ele possui os seus deuses, os seus altares, os seus fetiches, os seus amores. Então Cícero, em Roma Antiga, já lecionava, porque Cícero lecionava em praça pública, não tinha escola, não tinha faculdade, era um dos grandes oradores. Então ele lecionava isso, muito comumente com esses fatos. Por exemplo, quantas pessoas que frequentam giras de candomblé, gira de umbanda, gira de quimbanda, mas que não dão santo, nunca deram santo, né? Então, como o candomblé, geralmente, normalmente, é um ritual de encanto e de magia, o bailar dos orixás, né? O bailar de Logum Edé, o bailar de Iansã, o bailar de Xangô, viril, poderoso, o bailar de Ogum, o bailar de Oxumaré, o bailar da Oxum, de encanto, a grande mãe, o bailar de Nanã, né? A origem, o bailar de Iemanjá, o bailar de Exu, viril, rápido, frenético. Então, aquilo encanta, as suas roupas, os seus vestes, as suas vestes, as suas insígnias. Aquilo mexe com a psique de qualquer um. Aí você imagina uma pessoa que já tem uma tendência, já tem um certo distúrbio psicótico, né? Não demora muito, ele começa a dar santo num outro terreiro.
E observem bem, aqui é que eu disse que a porca torce o rabo. Quando eu disse aqui, gente, que... Por que dentro do ritual de candomblé, quanto ao trânsito, é mais factível de se encontrar mistificação do que do ritual de incorporação? Por quê? Porque o indivíduo, esse que já tem essa tendência psicótica, ele nunca começa, tá, por uma manifestação de espírito, de caboclo, de Exu. Geralmente ele começa pela manifestação do orixá, do vodum e do inquice. Por que essa manifestação ela é mais factível, ela é mais fácil, é mais corriqueira de acontecer? Por quê? Porque a nossa cultura candomblecista, né, nos impôs a prática de que o orixá, ele não fala. Ele não fala. Ele vem, ele dança, ele abraça, ele não aconselha, ele não dá consulta, né? Muitos nem abrem o olho, Por que muitos não abrem o olho? Tá? Porque uma teoria positiva diz o seguinte, que o orixá não abre o olho, embora ele entreabra os olhos, senão ele vai cair, né? Mas ele não abre os olhos porque nós somos tão pecadores, nós somos tão sujos de corpo e de alma, que nós não temos o direito de olhar nos olhos de um orixá. Porque ali está um poço de amor, de beleza e de luz. Há determinados orixás que, se você pudesse olhar nos seus olhos, você ficaria cego, que é o meu pai Obaluaê, que é o orixá cujo olhar resplandece a luz do sol, o calor do fogo da crosta terrestre. Essa é a teoria positiva. E a teoria negativa diz o seguinte, porque é mais fácil mistificar com um orixá que não abre o olho, porque se o indivíduo está mistificando, e se ele abrir o olho, o nosso olhar, ele nos trai. Ele nos trai. Então ali tem pessoas olhando o que o orixá está olhando, o que o orixá está fazendo. E se o orixá muda o olhar dele para alguma coisa, ele se delata, ele se denuncia. O mistificador se denuncia. Então eles preferem ficar com o olhinho entreaberto, piscando justamente para isso. Tá? Essa é a teoria negativa, mas que a gente também tem que levar em consideração quando se trata de mistificação. Então, a mistificação é mais fácil, é mais factível lá no transe mediúnico do que na incorporação. Por causa justamente pelo fato da cultura do orixá, do candomblé, ele não fala, ele não dá conselho, ele não dá consulta, ele dança. Então, gente, hoje em dia, dançar, qualquer um aprende a dançar. Hoje tem cursos de toques e danças, né? Você aprende o rum, você aprende o alujá, o aguerê, não é verdade? Você aprende tudo isso. E, meu amigo, e para daqui a pouco o cara tá virando lá com o Xangô, com o Iemanjá, é um passo. E dança bonito. E todo mundo bate palma, todo mundo quer abraçar. Por quê? Diferentemente da incorporação, porque a incorporação você não vai falar com o Exu de olho fechado. Exu não vem de olhinho fechado, né? O Exu olha nos olhos, né? Caboclo, então, esse arregala os olhos, né? Os olhos de um caboclo em transe, incorporado no médium, ele não trai. Né? Ele não trai porque você vê firmeza, você a luz, você vê o resplendor da luz que reflete, que reflete dos seus olhos. E um Exu verdadeiro, agora é aquele Exu que vem conversar contigo de cabeça baixa, olhando para o chão, está conversando contigo, está olhando atravessado, você pode ter certeza que aquilo ali é uma mistificação. Então, gente, é por isso que dentro do candomblé, dentro do ritual do orixá, nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, porque ali pode imperar o maior número de mistificadores e de obsessores. Quantas pessoas são feitas de obsessores e não de orixá? Por conta de feituras assodadas, despreparadas. O babalorixá que não se preocupou de afastar, de aparar todas as arestas espirituais negativas para retirar daquela pessoa. E chega até o dia do sacramento final, queimando etapas, né? Dos 7 ebóis, o máximo que fez foi um ebói cu.
E se esqueceu que existe ebó de cachoeira, ebó de praia, ebó de mata, ebó de estrada, ebó de cemitério, tudo aquilo para ir cortando todas as influências negativas, que é para no dia do sacramento, aquele médium está preparado para receber a força exógena, externa do orixá. O ori dele já passou por um bori, a cabeça dele foi preparada, então ele vai receber aquele sacramento. Então, quantos por aí vão à feitura de santo sem passar por isso? Aí o que acontece? O zelador de santo acaba fazendo o quê? Um obsessor, um quiumba na cabeça daquela pessoa. Aí daí ter surgido essas colocações aí tão comuns dentro do nosso meio: ah, fulano me fez errado de santo. Não se faz ninguém errado de santo. O que pode ter acontecido é o cara ter sido feito de um obsessor. O obsessor não dá caminho para ninguém, o obsessor não tem luz. A pessoa não progride, a pessoa não avança, a pessoa não evolui. É isso. Então, quer dizer, compete ao médium, aquele que vai se submeter, que vai gastar o seu rico dinheirinho para fazer uma feitura de santo, observar, cobrar, policiar, falar para os seus parentes: olha, mãe, pai, mãe, eu tenho que fazer isso assim. Pergunta o pai de santo se ele fez todos os ebós e tudo e tal. E não são somente aqueles 7 ebós, não. Existem outros rituais que são feitos também. Internos, né? Para até chegar aquele grande dia, o ato de dar a vida, aquele orixá vai nascer, ele vai nascer na cabeça daquele médium, na cabeça daquele vodunce. Então, daí, gente, por isso é que eu digo, essa parte do candomblé é uma parte muito factível, e onde pululam, que gostam, que não gostam, alguns irmãos, mas eu digo isso, gente, porque eu pertenço, na casa do meu pai de santo, já se detectou esse tipo de coisa. Tá? E hoje nós vivemos uma época de um candomblé moderno, um candomblé que você bota um CD ali, música de Xangô, e o cara tá virando lá e pronto. Hoje tem orixá que não... na minha casa, o orixá só vira se tiver o atabaque. Se os cânticos forem entoados naquela sequência necessária, que haja um ambiente, que haja toda uma preparação, uma limpeza corporal e astral. Mas eu já vi gente por aí que o santo incorpora botando um CDzinho lá de cantiga para Xangô, de roda de Xangô, e o cara já está virando os olhinhos e já está virando. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. É por isso que eu digo, já na incorporação já é mais difícil, porque é mais difícil enganar. Ninguém me engana que está incorporado com Exu. Ninguém me engana que está incorporado com caboclo, com criança, com preto. Alô, Brasil! Este que lhes fala é o Voduno, ou Babalorixá João Batista de Airá, do Tambor de Minas, Jejinagor, do Maranhão. Também jornalista e advogado. Editor do jornal Brasil Candomblé Verdade, que circula bimestralmente em todas as bancas do estado do Rio de Janeiro. Responsável também pelo programa Brasil Candomblé Verdade na Rádio Tropical AM 830. Temos também o nosso blog, que é o blog Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Repetindo, Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Através do acesso ao blog, você tem acesso também à TV Brasil Candomblé Verdade e à nossa comunidade no Orkut, João Batista de Airá, ou Brasil Candomblé Verdade. E você interage conosco através dos seguintes telefones: 2671-1988, 2671-1988 e 2782-2157, 2782-2157, repetindo, 2782-2157 e o nosso celular 9136-4780, 9136-4780. Através desses telefones, você interage conosco, política, jurídica e espiritualmente, e